Da sua análise, eu queria saber qual foi o fator mais importante para esse resultado tão positivo, tão favorável em São Januário. Haja vista, eu queria saber se foi o comprometimento, trazendo um exemplo muito simples, além de todos os jogadores, o coletivo no geral, Hugo Moura, que teve um problema recente familiar e quis vir jogar, isso chamou bastante atenção. Eu queria saber qual foi o fator mais importante. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu acho que o Hugo, de fato, é uma demonstração de muita hombridade, dignidade. Ele teve um problema, vocês devem estar sabendo, com o filho, um problema extremamente sério. Solidariedade nossa com ele, com a esposa, com toda a família. E eu acho que também os jogadores, de maneira geral, lá na Argentina já tinham se comprometido muito. Não foi foi uma vitória que a gente perdeu só o jogo, a gente não perdeu as coisas mais importantes. Foi um placar de derrota que tinha já o sinal de um time com condições de fazer bons jogos e fazer partidas como essa que a gente fez hoje. Para mim não foi uma surpresa, foi mais uma confirmação daquilo que eles já estavam se empenhando nos treinamentos e da energia que estava circulando no meio das nossas relações, tanto de jogador, comissão, staff, diretoria. E então era um ambiente propício. Então eu fiquei, de fato, muito feliz com tudo que aconteceu hoje. A torcida também apoiando, tenho convicção que a torcida vai vir cada vez mais. E talvez fique até pequeno o São Januário. A gente sabe que a gente precisa da torcida. Eu acho que o time hoje jogou de uma maneira que a torcida gosta, que resgata a tradição do clube, e a gente sabe ter esse compromisso. Vontade nunca vai faltar, a gente vai sempre tentar fazer o que a gente fez hoje, se dedicar ao máximo para que o torcedor saia contente como saiu hoje. Hoje a gente viu um Vasco que conseguiu demonstrar futebol, coisa que a gente já não via há muito tempo. O torcedor vascaíno cobra muito isso, ofensividade, um time que consegue combater no jogo. Como que faz para manter isso no dia a dia, na cabeça do jogador? São apenas 3 treinos, se eu não me engano, que o senhor deu até agora. Como é que faz para poder manter isso? Tem Copa do Brasil, Sul-Americana e o restante da temporada. Obrigado. Eu acho que é o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo. A gente ganhou de 3-0, fez um jogo muito bom diante do adversário que todo mundo sabe que é um adversário extremamente difícil de ser derrotado. E a gente tem que ter compromisso com fazer o nosso melhor. Além das vitórias, fazer o melhor que a gente puder. Acho que hoje a gente esteve perto do nosso melhor e a gente tem coisas para melhorar no jogo. A gente tem, terça-feira, tem outra batalha, outra guerra aqui dentro de casa, que o Operário é um time extremamente bem organizado, um time forte, e a gente tem que procurar fazer o nosso melhor para, como eu disse, alegrar a nossa torcida. Boa noite, Diniz, Sérgio Kim, de canal Atenção Vascaínos. Parabéns pelo resultado, pela grande vitória. Acho que nem o mais otimista dos vascaínos esperava esse resultado hoje. Queria saber se você esperava, né, um resultado em tão pouco tempo, a união do resultado e do desempenho, como você tanto fala, em tão pouco tempo de treino, já no seu primeiro jogo em São Januário, e comentasse também a respeito da questão física. Sempre muito pontuado que o Vasco caía muito no segundo tempo de rendimento. Você optou, mesmo com 10 em campo de cada lado, por demorar, entre aspas, né, fazer as substituições, apenas as primeiras substituições na reta final do jogo já. Se isso foi por achar que os jogadores estavam bem fisicamente entregando, por não querer mudar a estrutura, por não ter peças que poderiam fazer a mesma função. Falasse um pouquinho dessa questão física, por favor. Obrigado. Então, é muito bom falar em momento de vitória, porque vamos supor que a gente tivesse perdido de 3-0. Aí ia falar automaticamente, e se tivesse tomado 3 gols no segundo tempo, o mesmo time. O futebol pode acontecer as coisas. Dessa forma, a análise é assim, que o time dá mal fisicamente. E não fui eu que treinei esse time, eu cheguei aqui fisicamente. Tem outras coisas que envolvem o futebol, do aspecto anímico, do motivacional. Eu acho que, às vezes, no futebol, existe a ciência que envolve o futebol, ela é muito importante, mas, às vezes, ela limita outros aspectos que são mais importantes do que só a capacidade física. Os caras correm, como hoje, tem muita superação nisso, tem muita vontade de estar junto, vontade de ganhar, vontade de superar. Isso gera uma energia que faz com que a capacidade física ela seja aumentada. Então, a gente não pode, às vezes, a gente comete muita injustiça, às vezes, com profissionais. Eu sei que o Daniel Félix, alguém me falou que foi questionado, esse é o time que estava sendo treinado aí. Pode ser que e já tinha corrido bem contra o Lanús também. O Lanús, na minha opinião, o time caiu abruptamente depois que tomou o gol.
não tinha a ver com a parte física. Tinha acabado de voltar para o segundo tempo, tinha 8 minutos de jogo. Então, o futebol, para a gente fazer uma análise mais justa, é difícil fazer. E eu convido a vocês, quem quiser fazer uma análise mais detalhada, com mais profundidade, vai informar melhor o torcedor e vai sair na frente da imensa maioria, que fica comentando o resultado do jogo. Se a gente comenta o resultado do jogo, a gente vai cometer muitas injustiças, que tem um monte de profissional aqui, como tem aí. Então, o trabalho do Vasco, de quem estava aqui com o Carille, e as pessoas que estão aqui do staff, é um trabalho de excelência. Mas quando, às vezes, perde e às vezes ganha. Então, esse é o time que, obviamente, a gente treinou, a gente agregou coisas, mas é um time que, na parte física, é um time que tem condição de suportar. Então, se a gente colocasse, quando perdeu, se a gente fosse colocando que o time fisicamente é um time incapaz, a gente acaba queimando alguns profissionais que pagam uma conta que não é justa. Eu esperava, se tivesse empatado, eu esperava tudo. Eu não sou um cara que fica esperando só, eu fico muito conectado com aquilo que a gente treina para apresentar no campo. Contra o Lanús, eu gostei do time, principalmente no primeiro tempo. Podia ter terminado 0-0 o jogo, a gente podia ter vencido de 1-0. E hoje as coisas fluíram. Aqui, jogar em São Januário, os jogadores também têm um acréscimo de confiança, a torcida que veio apoiou do começo ao fim. Isso foi gerando uma energia, gerando confiança. A gente fez o gol cedo também, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Então, tem uma série de fatores que agregaram para que a gente performasse do jeito que performou. E, na verdade, a gente fez 5 gols. Hoje, para valer 3. Foi um desempenho muito bom. Assim, o time jogou muito bem. Eu estou feliz, né? Que eu estava esperando que ia ganhar. Eu nunca já joguei contra o Fortaleza um monte de vezes. Ganhei, perdi e nunca tinha ganhado de 3-0. Ganhamos aqui. Esse adversário, e é um adversário que tem uma tendência a jogar cada vez melhor. São 4 anos do Voivoda lá. Um time que, conforme o tempo vai passando, eles vão se reforçando, eles vão tentando melhorar. Então, não é um resultado normal ganhar de 3-0. Mas também é uma coisa que, quando a gente desempenha, como a gente desempenhou, é uma possibilidade. Então, eu queria que você apontasse o porquê dessa vitória. Você teve 3 treinamentos apenas e 2 jogos. É quase um treinamento e meio para cada partida. E a gente observou um time diferente, inegavelmente. Não na forma de jogar, mas no aspecto anímico, talvez no aspecto mental, não sei, o gol no início condiciona, tem vários fatores, mas eu queria saber especificamente o que você trabalhou mais, se foi com campo e bola, se foi o lado psicólogo do Fernando Diniz, o que você fez que em tão pouco tempo o Vasco conseguiu desempenhar e vencer o Fortaleza por 3-0. E aproveitando também um gancho, a ausência do Jair no banco de reserva me chamou a atenção, gostaria que você pudesse explicar isso também. Obrigado. Muito boas as 2 perguntas. Eu trabalho sempre assim, eu não separo muito a parte mental da parte do campo, eu vou trabalhando as coisas, todas elas meio que interligadas uma na outra. Eu fiz, acho que de tudo que você falou, eu trabalhei. No aspecto anímico, coletivamente, individualmente, no aspecto tático, no aspecto motivacional, de juntar as pessoas para a gente acreditar que o time é capaz de fazer jogos como fez hoje. E eu falei na minha entrevista coletiva de apresentação que lá contra o Lanús foi um jogo de todas as minhas estreias da minha carreira de 16 anos, foi a melhor estreia de jogar. Eu acho que eu tinha um desejo muito grande dos jogadores, que eu quis vir para cá e eu percebo muito que os jogadores também queriam que eu viesse. Então, esse casamento, ele tende a ter uma fluência muito melhor. Então, eu acho que é isso. Acho que a sincronia, eu venho para trabalhar muito, e nós trabalhamos muito do que era capaz de falar assim, eu trabalho, tu faz trabalha muito. Isso é um dos pontos principais do meu trabalho. Trabalhar bastante com a percepção, sempre em comunicação com o jogador, para ver o que eles suportam, para poder organizar o time e ter um time mais forte dentro do campo. Em relação ao Jair, o Jair já fez 6 partidas, né? E ele é um jogador que eu gosto, isso não quer dizer que ele vai sair daqui. Eu já tentei levar quando o Jair veio para o Vasco, eu tinha indicado ele para o Fluminense. Nós temos muitos jogadores na posição. E a gente está numa análise de saber se o Jair vai ficar, se não vai ficar. É uma coisa assim, completamente aberta com ele. Eu gosto muito de jogador. É um jogador que eu gosto. A gente tem muito jogador na posição, a gente precisa abrir talvez um pouquinho a folha, mas isso não quer dizer que o Jair vai sair, muito pelo contrário. Se ele quiser ficar, ele é um jogador, eu repito para vocês, ele é um grande jogador, já tentei levar o Jair pelo menos 2 vezes para os times que eu estava. É só uma questão de composição de elenco. Esse foi o motivo. Eu queria saber qual é a situação hoje do Payet dentro do elenco e também para esse jogo.
Haja vista que sempre que o Coutinho não joga, se espera que o Payet venha jogar. Ele vem de lesão e outros problemas extracampo. Como está a tua relação com esse jogador? E se você conta com ele para o jogo contra o Fluminense, até porque ele já foi visto treinando com bola essa semana. Gostaria de saber isso. Parabéns pela vitória. Não, obrigado. É uma possibilidade o Payet jogar, ou talvez terça-feira já. A gente não sabe, ele já está começando a treinar com bola. A gente está com cuidado com ele, teve uma lesão no joelho. E pode ser que ele jogue na terça, pode ser que ele jogue só no sábado, e pode ser que ele não jogue no sábado. Está num processo gradual de retorno. E aí a gente vai ter até, principalmente falando de sábado, a gente tem até sábado para ver qual que é a real condição do Payet, de suportar o jogo ou não. Na partida de hoje, o Verratti certamente é o destaque estatístico por ter feito os 2 gols, mas a gente sabe que é um jogador que se dedica muito em campo, que tem um trabalho sem bola muito importante. E havia uma dúvida muito grande, antes do seu anúncio oficial, se ele encaixaria no seu sistema de jogo, na sua ideia de jogo. Eu queria saber como que você entende a forma de potencializá-lo nesse time e o que você tira de diagnóstico dessa partida de hoje dentro desse pensamento, por favor. Pô, o Verratti não ia encaixar comigo porque o cara que faz gol, pô, o cara, camisa 9, argentino, já sabe como é que é, né? Conexão comigo é uma instantânea. O cara faz a coisa mais difícil do futebol, que é fazer gol. E além de tudo, é um homem, assim, um líder impressionante, vestiário. O cara tem 30 e alto anos, acho que 37, 38. O cara corre, o cara marca, o cara lidera. É um exemplo aí para todo mundo. Então, assim, jogar comigo, essas características que estou te falando, são muito mais importantes do que, obviamente, uma coisa do cara ter um pouquinho mais de refino técnico ou não. Ele tem as coisas mais importantes para jogar comigo. Tem valentia, tem coragem, tem liderança, tem personalidade e faz gol, muito gol. Então, quase com um pacote completo. Do Grupo Globo aqui, boa noite. Você já falou do Verratti, mas eu queria só que você falasse novamente sobre ele, porque na saída do campo ele deu uma entrevista interessante dizendo que houve uma conversa entre vocês e você confidenciou ele ali que, na sua opinião, ele vai fazer mais gols sob o seu comando. Como é que foi essa conversa com ele? Explica para a gente por que você acha que sob o seu comando ele vai fazer mais gols. Obrigado. Putz, assim, uma que é uma maneira, porque eu acredito muito nisso, pela maneira que o time joga, para mim é sempre importante ter um jogador com características de finalizar, como é o Verratti, como foi o Cano, como foi o Brenner no São Paulo. Porque esse jogador, a gente acaba criando muito, a gente consegue jogar de uma maneira que a gente consegue distrair o adversário e ter um jogador, a gente potencializa muito a bola atravessando na área toda hora. Então, eu acho que o Verratti tem assim, características, isso não é uma promessa, mas é uma intuição e aquilo que eu acredito.